Você sabia que 95% das pessoas que fazem dietas voltam a engordar depois de 2 anos? E não é por falta de força de vontade. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por que as dietas falham e você vai entender que a culpa não é sua. Muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carla Affel, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento, ganho de massa muscular e em neurociência do comportamento alimentar. E ó, já se inscreve aqui no canal, já dá um like, porque é muito rapidinho você fazer isso e você garante que você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui, que pode te ajudar muito. Talvez você já tenha passado por isso. Começou uma dieta, começou super animada, motivada, fazendo tudo certo. Só que chegou algum momento, um final de semana, uma festa, que você acabou exagerando em algum alimento, e aí você comeu, e aí talvez você tenha pensado assim: ah, quer saber, agora que eu comi eu vou aproveitar. E aí amanhã eu volto pra dieta. Ou segunda-feira eu volto pra dieta. E aí tá bom, você exagera. E aí vem a culpa, porque você pensa assim, nossa, acho que eu comi demais, você se sente mal, você se sente inchada. E aí quando você tem que voltar, né, quando chega o dia que você prometeu para si mesmo que você iria voltar, você já tá desanimada, porque talvez você tenha colocado tudo a perder. E aí a motivação já não é mais a mesma, você continua na dieta, mas não continua tão animada, tão motivada, talvez você tenha até perdido alguns quilos. Só que acontece mais um final de semana, mais um exagero, e quando você percebe, você já reganhou o peso que você tinha perdido. E o pior é que além de você ter ganhado esse peso novamente, você sente que fracassou, que não tem disciplina, que não tem vergonha na cara, que não tem força de vontade. Só que eu preciso te dizer que não é sobre disciplina, não é sobre força de vontade. Nesse vídeo eu vou te explicar que não é sobre isso. É sobre como o corpo e a nossa mente funcionam. Então, ó, vem aqui comigo. Primeiro eu tenho que te explicar sobre o ciclo das dietas restritivas. Dieta restritiva é quando você corta alguma coisa, então algum grupo de alimento ou então vários alimentos que você estava acostumado a comer tudo de uma vez. Então você não faz uma progressão, você simplesmente para de comer doce, para de colocar açúcar no café, nos sucos, em coisas que você estava acostumada, corta a fritura, corta talvez o carboidrato, né? Então os pães, massas, bolos, todas essas coisas. Tudo isso é dieta restritiva, além daquelas dietas malucas de dieta da sopa, dieta da lua, o detox de não sei das quantas, a dieta anti-inflamatória, enfim, tem várias, né? Se eu for começar a falar, eu não vou parar nunca mais. Mas o que acontece com o teu corpo quando você faz qualquer uma dessas dietas restritivas? Primeiro, o teu metabolismo desacelera. Por quê? Porque está entrando menos comida. Você está comendo menos. Então, o teu corpo começa a entender, opa, essa fulaninha de tal aqui está comendo menos, então eu preciso gastar menos também. Porque lembra, o nosso corpo ele foi feito para se proteger, para sobreviver. Então é assim que ele pensa. Ele não pensa que você está tentando emagrecer para ficar bonita em um biquíni. Não, ele acha que está acontecendo alguma coisa séria. Então ele diminui o metabolismo. A segunda coisa que acontece é você sente mais fome. Então o hormônio da fome aumenta, o hormônio da saciedade diminui. Então além de você sentir mais fome, você sente menos saciedade. Que coisa louca, né? E mais uma coisa acontece, você precisa de mais dopamina, de mais sensação de recompensa, sabe? Porque vamos pensar bem, a comida ela é muito uma recompensa pra gente, né? Quando a gente pensa em comemorar, por exemplo, comemorar um aniversário, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma mesa com bolo e vários docinhos e salgadinhos de festa. Quando a gente pensa em comemorar qualquer coisa boa que acontece na nossa vida, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar, vamos comer em algum lugar legal. É sempre assim, né? Uma recompensa muito grande é a comida. Então, quando você está fazendo uma dieta restritiva, não é gostoso fazer essa dieta restritiva, né? É um tanto quanto chato, quanto deprimente, né? Ficar comendo frango desfiado. Isso não é gostoso, né? Então, o teu corpo ele aumenta ainda mais o desejo por alimentos que, adivinha, que você não pode comer na sua dieta. E é por isso que você acaba começando essa dieta super animada, passa alguns dias, você já tá
comendo que nem uma louca, sabe? Tendo alguns episódios de compulsão, ou então de exagero, de comer muito, e aí depois você se culpa. Um exemplo que eu gosto muito de dar quando você tá fazendo uma dieta restritiva é a mesma coisa que você tentar segurar uma bola embaixo de uma piscina. Você já tentou fazer isso? É uma missão impossível. Mas isso é você tentando fazer uma dieta restritiva, porque você coloca toda a tua força para segurar aquela bola embaixo da água e você segura, 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 segura e de repente a bola volta com tudo e vai parar muito longe, né? É exatamente isso que acontece quando você tá tentando fazer uma dieta restritiva, porque você tenta segurar o teu desejo, segurar a tua fome, segurar os teus impulsos, tudo segura, 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 chega uma hora que, bum, simplesmente aquilo explode, você simplesmente começa a comer muito mais, a comer tudo que você não podia, e é isso que acontece. É meio que você tentar lutar contra, sabe? Nadar contra a maré. Não vai funcionar. E é sempre um ciclo em que você começa a dieta, começa animada, vai indo, até perde alguns quilos, mas aí você sente vontade por comer alguma coisa, você come, você exagera, aí você se culpa, aí você pensa tem que voltar pra dieta, aí você recomeça a dieta, aí começa um pouquinho animada de novo, aí come alguma coisa e exagera naquilo que você não deveria ter comido, aí se culpa e aí volta pra dieta de novo. Tá vendo que é um ciclo que nunca acaba? Você tá sempre se restringindo, mas você tá sempre comendo demais. É como se a dieta restritiva ela te trancasse naquele momento de 8 ou 80. Ou eu tô fazendo tudo certo, comendo exatamente as coisas que eu tenho que comer da dieta, ou eu tô fazendo tudo errado, comendo sempre mais e se culpando depois, porque a gente não se sente bem, né? A gente sempre fica pensando por que eu fiz isso, não deveria ter feito aquilo. E o pior ainda é o quanto que isso mexe com a tua autoestima, porque no meio de todo esse ciclo, sempre que você tenta começar uma dieta nova, você se pergunta, poxa, mas será que dessa vez vai? Porque todas as outras vezes eu estraguei tudo. Comigo não funcionou, comigo não dá certo. Outras pessoas, eu vejo elas magras, elas conseguem, mas comigo não. Eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade. E aí você fica, né, quando você vai começar uma dieta nova, mas por que isso vai funcionar? Por que dessa vez vai funcionar, se de todas as outras vezes não funcionou? E você sempre coloca essa culpa em cima de você, porque você não tem disciplina, você não tem força de vontade, porque nunca dá certo com você. E a tua autoestima, ó, vai diminuindo cada vez mais, porque você vai acreditando que não é pra você. E pensando nisso, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual foi a dieta mais maluca que você já tentou. Se foi dieta da sopa, se foi dieta da lua, algum jejum intermitente, o que que foi, o que que você tinha que fazer, me conta aqui nos comentários, porque eu quero que vocês vejam que tem mais mulheres como vocês que também já tentaram várias outras dietas e que não conseguiram emagrecer. Para vocês verem que vocês não estão sozinhas. Porque quando a gente está no meio desse ciclo, que a gente exagera, que a gente se culpa e que a gente volta para dieta, a gente está sempre pensando, poxa, mas eu sou a única. Eu vejo lá a fulaninha de tal que fez a dieta, conseguiu ficar magra, olha a foto dela, que linda, maravilhosa, comigo não dá certo. O problema sou eu. Então, coloca aqui, comenta aqui qual foi a dieta mais maluca que você já fez. E, gente, todo mundo comenta, porque eu quero ver a quantidade de pessoas que já tentou fazer 1 milhão de dietas e não deu certo. Até hoje não conseguiu emagrecer de fato. E outro conceito que eu preciso que você entenda nesse vídeo é que o nosso cérebro ele não lida muito bem com a palavra não. Se eu falar agora pra você assim, ó, não pensa em um brigadeiro. O que que veio na sua mente? Não veio um brigadeiro de festa? Coisa mais maravilhosa. Na minha cabeça aqui veio aquele brigadeiro cheio de granulados de festa. Nossa, que delícia, coisa gostosa, né? Então, assim, sempre que a gente tá pensando em algo, qualquer palavra que as pessoas falem, a gente não consegue não pensar naquilo. O nosso cérebro, ele foca naquilo que está sendo dito. Não importa se tem um não na frente. Então, sempre que você está numa dieta restritiva, que você tem uma lista de alimentos que você não pode comer. Você não pode comer açúcar, você não pode comer bolo, você não pode comer nada. O que você vai querer? Você vai querer justamente aqueles alimentos que você não pode. E é engraçado que quando a gente não pode, parece que o nosso cérebro fixa ainda mais nesses alimentos e você sente ainda mais vontade por esses alimentos.
E você estando em uma dieta que você não pode comer vários alimentos, você vai criando essa fixação por esses alimentos, vai criando essa vontade, mas até então você consegue se controlar. A força tá ali, né? A força de vontade tá ali, você tá conseguindo controlar isso. Pensa que você tá conseguindo segurar a bola embaixo da piscina, embaixo da água. Tá segurando, tá conseguindo fazer dieta, tá dando tudo certo, de repente a bola estoura e você vai lá pro outro lado. O lado de comer o brigadeiro, de comer os salgados de festa, de comer o pastel, de comer hambúrguer, de comer pizza, de comer tudo que você não podia. Então pensa só, primeiro você faz uma dieta restrita em calorias, o teu corpo não entende muito bem o que está acontecendo, mas logo ele vai sim reduzir o metabolismo. E sabe o que acontece muito nessas dietas restritas? Na primeira semana é muito comum perder bastante peso. Só que você perde o quê? Você perde água, né? Porque teoricamente ali uma coisa que as pessoas não fazem é beber água, então elas estão sempre inchadas, estão sempre retidas. Então quando começa a fazer uma dieta, comer um pouquinho mais limpo, beber um pouquinho mais de água, a primeira coisa que perde é a água, né? Então a pessoa desincha bastante. E a segunda coisa é que a pessoa corta muito as calorias, né, nessas dietas restritivas. Então é comum que se perca músculo. E aí o teu corpo ele já vai reduzir o metabolismo, né? Porque ele tá vendo que tá entrando pouca energia. Aí perde músculo, o teu metabolismo fica ainda mais prejudicado. Porque, ó, eu não sei se você sabe, mas quando tem uma pessoa mais musculosa, o metabolismo daquela pessoa funciona mais rápido. Porque esse metabolismo ele precisa gastar mais para manter esses músculos. Inclusive, isso é um dos motivos do porquê que os homens, eles podem comer mais do que as mulheres e eles gastam mais do que as mulheres. Porque os homens têm mais músculos que nós mulheres. Isso é uma questão da genética, né? Do corpo do homem e o corpo da mulher. Então, quando tu faz uma dieta super restritiva, além de o teu metabolismo diminuir um pouco, você também perde músculo por conta dessa dieta maluca, dessa dieta restritiva. E aí o teu metabolismo diminui ainda mais. Então, essa é a parte fisiológica, né? Então, você tenta emagrecer com uma dieta restrita, o teu corpo, ele simplesmente não deixa, porque o corpo funciona desse jeito. Você está tentando emagrecer de uma das piores formas possíveis. E eu entendo que você quer emagrecer rápido, que você olhe para isso e pense, não, mas eu vou fazer isso só por algumas semanas e depois eu vou voltar para uma dieta que eu consiga manter, aí eu vou incluir o açúcar, eu vou incluir coisas que eu gosto e vai dar tudo certo. Sim, só que quando você terminar essa fase de restrição, que você volta a comer certo, teu metabolismo está prejudicado, você está com menos músculo e aí você vai estar comendo, sei lá, um pouquinho a mais, você vai voltar a engordar. Então, assim, não funciona, é um tiro no pé você tentar fazer essas dietas restritivas. E tem toda a questão da psicologia, da mentalidade, de como que o nosso cérebro funciona. Então, se você tem uma dieta super restrita e mesmo que, sabe, quando você pega uma dieta, você tem ali todos os alimentos que você pode comer. Na tua cabeça você já começa a pensar, não tem aqui um docinho para mim comer de sobremesa. Nossa, não tem uma pizza que eu gosto de comer no final de semana. Nossa, não tem aquilo outro. Então lembra que eu expliquei aqui nesse vídeo que o teu cérebro não sabe lidar com a palavra não? Sempre que você pensa em um alimento, você vai ter vontade daquele alimento? Quando você está fazendo uma dieta, você está sempre pensando, poxa, queria comer tal alimento, não posso. Poxa, queria fazer tal coisa, não posso. Você fica com mais vontade disso. E aí uma hora ou outra você vai querer comer e aí você vai exagerar porque é proibido. Então você pensa que não, eu vou exagerar só dessa vez e aí depois eu vou voltar pro foco. Não podemos esquecer do fator social, que vivemos em grupos, em comunidades, que tem pessoas que comemoram comendo, que comemoram os aniversários com muita comida, que às vezes para te fazer um agrado te leva um bolo, te leva alguma comida gostosa, olha, eu fiz isso aqui ontem, trouxe um pedaço para você, né? Então, a gente vive em sociedade, a gente vive com pessoas e que a comida gostosa, ela tá sempre nesses momentos, né? Às vezes no trabalho tem um momento que vai fazer um lanche, e o lanche é o quê? Comida saudável? Dificilmente, né? Então, quando você tá numa dieta muito restrita, você olha para aquela mesa cheia de comida, o que você vai fazer? Você já fica na tua cabeça, nossa, não posso, não posso, não posso. Ah, quer saber? Eu vou comer só um pouquinho. E aí, se só um pouquinho vira um monte, porque você sabe que você não deveria estar fazendo aquilo.
Então, olha só, é tudo lutando contra essas dietas restritivas, tudo lutando contra para fazer com que essas dietas falhem. Elas vão falhar, elas foram feitas para falhar. Elas não funcionam. Nosso corpo, ele não deixa que a gente consiga se manter fazendo essa dieta por muito tempo. A nossa mentalidade também não deixa que isso aconteça, que a gente consiga se manter no foco dessa dieta por muito tempo. E o ambiente também não deixa. As pessoas com quem a gente convive, o nosso trabalho, entende? Também não deixa que a gente consiga fazer essa dieta por muito tempo. Acho que agora eu consegui te fazer entender o porquê que não é sobre falta de disciplina, falta de força de vontade. Não é sobre isso. Essas dietas, elas foram feitas para falhar. Simples assim. Então agora que você entendeu por que essas dietas elas falham, você tem que entender qual é o caminho certo, né? O que eu faço então? Como que eu vou emagrecer? No próximo vídeo eu vou te mostrar o como emagrecer mesmo se você já fez todas essas dietas antes. Então, ó, esse vídeo vai sair na quarta-feira. Já deixa o seu comentário aqui de todas as dietas que você já fez na tua vida, dessas dietas malucas. E se inscreve e ativa o sininho para você não perder o vídeo que vai sair na quarta-feira. Um beijo e até o próximo vídeo.